Boa, galera, sejam todos bem-vindos a esse canal DevOps Days Feira de Santana, FSA. Hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas da galera e explicar um pouquinho sobre o que é o DevOps, o que é o DevOps Days, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o evento, sobre o esquenta, sobre o workshop, e estamos aqui na mesa com todos os organizadores do evento. Sejam todos bem-vindos, galera. Jatobá, Junta e Helenita. Olá, bom dia. Boa. Boa tarde, boa noite. Você pode Se estar vendo isso apresente de aí. noite. O que vocês fazem? Vai, Helenita, comece. O que você faz da vida? Assim, não são todos os organizadores, porque tá faltando alguns. Mas... A mesa não cabe, né? a mesa não caberia. São muitas cabeças, Estamos graças com 12 a nessa Deus. faixa. Pois é. Eu trabalho com segurança da informação. Eu moro em Feira também. E ajudo vocês aqui a organizar o DevOps Days. Maravilha. Show de bola. Maravilha. O que você faz da vida, Helenita? Como é que Rapaz, você paga seus boletos? É isso, basicamente. Você trabalha com DevOps? Na lotérica? já trabalhei com DevOps, mas hoje em dia eu trabalho com segurança. Eu ajudo o time de DevOps também a... Manter seguras as aplicações. Ninguém Não invade. Ou você invade as aplicações. Não só as aplicaçções, como o ambiente, Coisa boa. a infraestrutura, Muito bom. a mentalidade das pessoas, assim, né? Porque o lugar mais vulnerável que temos da tecnologia é a mente do cara que tá lá trabalhando com tecnologia, né? Então, Perfeito. antes que alguém invada o cara, a gente vai lá e ajuda ele Ajuda ele. a... Dizem que a galera de SEC ganha muito, né? Então, maravilha. Rapaz, Tamo eu bem, quero que tamo bem um na- dia aconteça aí. Um dia vai rolar, né? Ainda não cheguei lá, não, mas um dia eu chego. E aí, Junta, manda. Eu sou desenvolvedor, basicamente. Então, eu sou mais o dev do DevOps. Maravilha. E aí, eu já tô há uns 3 anos nisso aí. Trabalho com Laravel, Vue.js, essas coisas. Coisa boa. Também sou professor num curso de programação, um curso livre de programação. Coisa boa. E já tenho alguns alunos aí pelo mundo, né? Maravilha. E aí é isso, Maravilha. basicamente. E aí me juntei na organização também. Sou um dos 12 aí. Dos 12. E aí é isso. Maravilha. Jatobá. Pronto. Atualmente sou estudante. Estudo engenharia da computação na UFS e trabalho como desenvolvedor web. Perfeito. Atualmente sou focado mais no front-end, então a minha stack principal é voltada para o front, Vue, React, essas coisas. E espero estar concluindo a faculdade ano que vem, no começo do ano que vem. Coisa boa. Maravilha. Vem aí. Já programou o PHP também? Já pegou o PHP? Já foi. Já. Já. Eu gosto de PHP. Coisa boa. PHP foi a minha primeira linguagem, sabia? É bom. Eu acho que é assim, regra. É o caminho inicial, depois você ramifica, assim. PHP. Web. Entra na web, não tem Foi a como não primeira passar pelo linguagem PHP, que eu eu fiz coisas Mercado de trabalho. mercado de trabalho, mas a primeira linguagem mesmo foi ser dentro do Python Arduino ali e tal, aqueles negócios. Pesado, viu? Era bem legal. Pesado. Coisa boa também. Maravilha. Vamos explicar para a galera de casa o que é o DevOps, né? É o objetivo de hoje. A gente vai começar explicando o que é o DevOps, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o evento, né? A organização, o DevOps Days, que é uma organização open source. Mas vamos começar com o DevOps, galera. DevOps é um conceito muito polêmico, inclusive, dentro da nossa própria área, né? Porque não é tecnologia, não é ferramenta, envolve um pouco mais de cultura, Não é cargo, não é necessariamente. cargo necessariamente, apesar das empresas colocarem lá DevOps Engineer. Mas o que é DevOps para vocês? Helenita, começa aí tentando elucidar para a gente um pouquinho, principalmente do ponto de vista de SEC, né? O que entra de segurança no ciclo, né? Rapaz, me quebrou aí, porque... porque o DevOps ele vai ser ali a união entre o desenvolvimento e a operação, né? Tipo, o desenvolvedor ele trabalha fazendo a aplicação e a operação vai construir ali o que acontece por trás, né? A infraestrutura, aquela parte de onde você vai colocar pipeline e tudo mais. Sim. E aí
tem toda essa guerra, né, entre os desenvolvedores e a galera da infraestrutura. E aí o DevOps, ele vai entrar como essa cultura de que todo mundo se pertence, assim, né? Sim. Todo mundo pode colaborar um com o outro e tudo mais. E essas relações não precisam ser tão quebradas assim, né? Não precisa ser sempre essa guerra entre o desenvolvedor e a operação. E aí, depois de um tempo, também se entra o conceito de DevSecOps, né? Que Show. vai colocar a segurança do pensamento ali, do primeiro requisito até o ambiente final, assim, né? Até a parte do cliente, até o uso do cliente, né? Então, é bem interessante, né? Porque você vai ver como o desenvolvimento, a operação e a segurança, quando eles estão juntos, né? É como a engrenagem, né? A engrenagem que funciona. E quando eles estão em guerra, meu amigo... Inclusive caos. a engrenagem é muito, faz parte do nosso símbolo, né? Sim. Da nossa logo. Ela é muitas vezes utilizada, né, para fazer essa relação da produção, os processos de produção do software, né? Sim. E como o DevOps é essa engrenagem que faz com que a produção do processo de software aconteça. E como a Helenita falou, né, um pouco do deploy, um pouco do pipeline, um pouco da containerização, do Docker e tal. E esse ciclo do infinito, né, é meio que isso, né? O DevOps, ele faz parte do processo de produção de software que é infinito, né? Você... eu acho que depois do Agile, né, que chegou para poder modificar um pouco a área de tecnologia, a forma como produzimos software, é isso, né? É um ciclo infinito, tem a sprint, aí tem a planning, aí você produz o software e leva ele até produção de uma forma mais automatizada possível do ponto de vista de desenvolvimento, né? João, tá... É uma questão de que a gente precisa considerar que é uma indústria também, né? Sim. Apesar de a gente estar falando de códigos e tal, a gente está falando de uma indústria. Então, a gente recebe demandas e a gente produz soluções e entrega essas soluções no mercado. Então, Perfeito. a gente está falando de indústria, basicamente, né? Apesar de estar num contexto de software, de ser algo que não tem fisicamente as engrenagens, Sim. todo aquele modelo de produção, ele precisa existir. E eu tenho muito essa visão de que essa questão do DevOps, ela surge um pouco dessas questões de agilidade, de Sim, processos, sim, que vem sim. também dessa indústria histórica, digamos assim, né? De deixar aquele processo mais produtivo, de deixar aquele processo com menos falha, ter essa previsibilidade do que realmente vai acontecer, ter a certeza de que aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está fazendo, é de fato o que precisa ser feito, o que foi Sim. solicitado pelos stakeholders, pelos seus clientes, etc. Então, essa questão da pipeline que a Helene também mencionou, por exemplo, a gente vai ter a questão da entrega e da integração contínua, né? Justamente para a gente poder ter essas avaliações. Então, a gente vai entregando ali já conforme vai fazendo para validar se aquilo realmente está de acordo com o que é esperado e se funciona no mundo real, Sim, sim. basicamente, né? Porque às vezes você faz uma arquitetura ali, mas acaba que uma coisa ou outra falha porque você não considerou que o cliente, na verdade, utilizaria isso em um contexto diferente e tal, e aí, às vezes você precisa modificar isso para ser mais efetivo, né? Uma automação que você achou que era válida na análise de requisitos ali, Sim. quando foi colocado na prática, na verdade, isso meio que se tornou um gargalo ali, porque aconteceu alguma coisa, então você tem que voltar. E aí a gente vai para a questão do símbolo do infinito, né? Sim. Você sempre vai pegando novas demandas, você vai desenvolvendo, você vai entregando e tal, tudo mais, até... não vou dizer terminar, mas até chegar aos resultados que você Sim. precisa de acordo com o que o tempo passa, né? Porque terminar é difícil. Eu acho que o lance da forma como a gente produzia software antigamente estava muito ligado à forma como a engenharia civil constrói um prédio, né? Tipo, mas a gente não tem a entrega formal, apesar de que um prédio também já se entende que é um ciclo infinito, porque tem manutenção predial, tem tudo mais, tem uma manutenção posterior, mas o prédio como algo físico e palpável se entende como algo entregável e finalizou a engenharia ali, né? A engenharia faz a projeção, a arquitetura, e aí entra a engenharia elétrica e tudo mais, assim como é a nossa área, né? Tem o front-end, o back-end, apesar de que na maioria das vezes a gente faz tudo. Integrações. Mas aí, antes eu trabalhei em empresa, por exemplo, que usava MS Project para poder gerenciar
em cascata, gerenciamento em cascata, o software, a produção do software. Então, teoricamente, a gente tinha que entregar um software, um produto. Só que aí, a partir do momento em que veio aí o Agile Conference lá, com a galera do Extreme Programming, a galera do Pair Programming, a galera do Agile, Sim. e aí vieram fundamentos para dentro do desenvolvimento de software para fazer essa gestão de uma forma diferente, né? E aí entra o Scrum e outras metodologias por dentro. Essa questão do Agile, por exemplo, é um exemplo muito claro dessa minha visão aí, por exemplo, da Sim. questão da indústria, né? Porque o Agile, ele vem meio que de outras áreas Sim. e a gente integra isso no nosso... E aí meio que vira algo nosso, né? Depois, Sim. porque a gente assume isso pra gente e aí é nosso agora. Deixa eu só... O Joab tá aí? Joab, já chegou lá nossa encomenda, nosso lanchinho. Lá vai o nosso road. É. E aí, mas é isso, o lance da indústria de tecnologia ter mudado com esse ponto, o termo DevOps também surgiu com o Patrick Debois, né? Que trouxe um pouco disso para as conferências de Agile, inclusive, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, Jatobá, o que é que você tem para contribuir aí sobre esse DevOps, conceito? Eu tive o meu primeiro contato com DevOps, conheci realmente o termo DevOps, faz uns 3 anos e foi totalmente diferente de como eu vejo hoje. Sim. Eu comecei enxergando DevOps apenas com a parte de cultura e comunidade, de certa forma. Perfeito. Eu vi uma live na empresa que eu trabalhava e o que se apresentou foi isso, de você ajudar na comunidade, a questão também das metodologias ágeis, então era mais voltado para pessoas. Não tinha muito essa parte de infraestrutura. Vim Sim. conhecer no DevOps Day Salvador. Aí, a partir dali, eu entendi mais o universo do DevOps. A questão de infraestrutura, de observabilidade, entre essas coisas. Aí, tive essa mudança. Então, Sim. aprendi também a questão da comunidade, participando da comunidade, a organização DevOps Days. Vejo a importância de estar atuando nisso. Então, o DevOps me trouxe mais para o mundo da computação, como fazendo parte da vida. Eu acho que é uma coisa importante para quem trabalha na área, também viver aquilo, não ficar só como o mercado de trabalho e viver uma vida totalmente separada. Então, o DevOps me apresentou isso. Então, fazer parte da comunidade, conversar com pessoas, estar sempre vivendo aquilo na área de tecnologia foi um dos aprendizados que eu tive com isso, esse viés cultural e de comunidade. E agora também estou procurando estudar mais a parte de infraestrutura, de operações, porque era a parte que eu não conhecia tanto tecnicamente, mas estou aprendendo mais agora. Perfeito, maravilha. É engraçado que é esse o lance. Eu acho que a proposta do DevOps Days e do DevOps em si é mais esse, né? Que o Jatobá falou. O lance da cultura, o lance de isso estar mais vinculado com uma forma com que as pessoas, os profissionais de tecnologia trabalham, né? Sim. O João falou um negócio interessante que antigamente, quando a gente se produzia em cascata, o desenvolvedor e o time de infra, acho que a Lenita falou isso também, eles brigavam muito, né? Então, tipo, era uma briga. O desenvolvedor desenvolvia, entregava o código-fonte na mão do time de infra e whatever. Ali Se vira. o time tinha que se virar e era uma briga por conta disso, né? E aí, depois do Agile Conference lá e depois de toda essa mudança da forma como a gente produz software, que vieram ferramentas para integrar os dois times. E aí, agora, hoje, a gente faz meio que cria pipelines e manipula ferramentas que permitem que essa produção seja mais automatizada, né? E é interessante essa questão da cultura, né? Porque quando a gente vai num time que tem uma relação boa com o time de operações, um time de desenvolvimento que tem uma relação boa com o time de operações, o desenvolvimento flui melhor porque eles vão conhecer o ambiente, eles vão conhecer como é que as coisas funcionam e tudo mais. E quando é um time que eles não estão nem aí para operações, não estão nem aí para como é que acontece e tudo mais, você vai ver que é um time que vai ter mais dificuldade ali de fazer o sistema do jeito que foi proposto, né? Uhum. Eu acho que isso aí é muito aquela questão de, tipo, essa parte da cultura é muito importante, porque ela funciona independentemente das ferramentas, basicamente, né? Então, a gente precisa que as coisas aconteçam assim. Por exemplo, eu preciso que o ambiente de desenvolvimento seja similar, por exemplo, ao ambiente que isso vai funcionar. Ou seja, o ambiente que a infra está realmente utilizando lá para publicar isso para a galera. Por quê? Porque senão, quando for jogar para lá, vai dar BO. Vai dar ruim, não vai funcionar.
Aí o dev vai ficar de lá. Não, valeu. Não? Não, energético. O dev vai ficar de lá, tipo, na minha máquina funciona, lá não funciona, e aí é Cada isso. um com Então, seu problema. é muito essa questão de cultura, eu acho que nesse sentido, né? De você entender o que de fato o seu cliente quer, de fato o que você precisa entregar ali, de fato como isso pode funcionar, entendeu? Então, é uma questão de pensamento que precisa das pessoas para funcionar correto e muito por isso de fato, algo que é uma cultura de ser, né? Porque se as pessoas não pensam assim, por mais que tenha pipeline, por Sim. mais que tenha tudo descrito ali, não vai muito para frente, né? E hoje em dia, o dev, mesmo que não seja o DevOps, ele tem que conhecer de DevOps, tem que conhecer a parte de infraestrutura, pelo menos o mínimo. Eu falo porque quando eu já ouvi os termos de DevOps trabalhando como dev, só que aí você vai entendendo melhor cada um conforme você vai entrando na área, entendendo a importância daquilo ali. Então, para qualquer pessoa na área de tecnologia, assim, do desenvolvimento, é extremamente importante o conhecimento técnico na área de DevOps. Porque, primeiro, você vai usar alguma ferramenta, mesmo Sim. que você não seja DevOps, você vai usar acho que várias das ferramentas comuns, assim, do DevOps. Então, você conhecer é muito importante também. Total. Com certeza. Ô, Joab, chegou uma comida agora. Meu Deus, o pobre não aguenta, Fala isso velho. estranho. Tu fala, não, eu trouxe um lanche. Uma sacola de monstro. É um energético. Primeiro tem que vir um energético para depois. Não veio um Guaraná zero. Tá alugando. um Guaraná A gente vai zero, ter ele não que. A pediu. gente vai ter que dar uma comissão pro Joab aí. Eu fiquei pensando nisso quando ele falou, não, eu pedi um lanche. Aí quando chega uma sacola de monstro, Só que ninguém vai no energético, só eu. É que eu já tomei tô tomando aqui, na verdade, nem acabou ainda. É interessante, Café. é interessante o lance do energético, inclusive, porque existe essa mudança, né? O dev antigamente ele tomava café, Eu tomo era, café era o ainda. desenvolvedor do café, e hoje os jovens consomem mais energético, né? Os jovens, mudança de comportamento. assim, né? Você é mais velho que eu. Não, sim. Eu tomei café antes do energético. Os jovens, hoje em dia, eles não ficam tomando energético nem café, porque agora a nova geração, depois da minha, É fitness, né? É Os alfas, fitness, os alfas. agora eles é aguinha saborizada. Água saborizada, a galera tá mais fit. é fitness. Vê a gente todo ferrado, né? Tomou. Não vou seguir esse caminho. Não vou Não, seguir Sexo esse nas caminho. costas. cheio de remédio, Primeiro com exatamente. Engraçado que essa mudança geracional, eu acho que é ela que traz muito isso também, né? Essa mudança de comportamento da forma de produzir software. A tecnologia em si sempre foi, inclusive, um lance muito do jovem, né? O jovem dos jogos. Inclusive, eu já conversei com muita gente que veio aqui no podcast que falou justamente sobre isso. A mudança de comportamento das pessoas da área de TI ao longo das gerações, ela é notável. Eu acho que o lance do DevOps surge muito nesse... a gente tem uma mudança geracional, esse lance de querer tudo muito rápido a todo momento. Eu acho que o DevOps ele surgiu também muito no intuito de fazer mais deploys por dia, né? Esse lance Mercado. da entrega Mercado, ágil e a entrega rápida. As Big Techs foram surgindo, foi surgindo essa demanda, né? Netflix, iFood, grandes empresas, grandes Big Techs precisavam fazer deploy cada vez mais rápido. Uhum. E aí, no início, eu inclusive já vi algumas apresentações de palestras de DevOps Days antigos, e era justamente esse o tema. Era tipo, como fazer 20 pipeline, 20 entregas por dia. Eram cases, inclusive, de empresas de Big Techs isso, né? Fazendo 20 deploys por dia, fazendo 30 deploys Aumentar o por número de dia. entrega, né? Exato, o número de Imagina que antigamente a gente esperava, sei lá, 1 hora pra alguma coisa ir pro ar. E era impensável fazer 20 deploys por dia. Impensável isso. Impensável. E hoje em dia a gente faz muito mais que isso, né? Só para baixar as bibliotecas, né? Sim, Só E pra baixar a antigamente biblioteca. tinha que baixar. E pra baixar era tipo um dia esperando. Aí agora tá só rapidinho. Os servidores, inclusive, eu conversando com pessoas muito mais antigas na área, que é o meu ciclo, né? Mastodontes. de amizade. As pessoas sempre dizem isso, esse lance de o servidor, o cara que mexia no servidor, o cara de infra, era mais um artesão, era um serviço mais artesanal do que qualquer outra coisa. Então, tipo, o cara era meio que um artesão mesmo, era
era um negócio manual. Então, tipo assim, com o Docker, por exemplo, hoje a gente tem um registro de tudo que tá subindo. As dependências, versão de tudo que tá subindo. E aí, antigamente era muito manual. Então, o cara instalava o Python versão, sei lá, 2 ponto alguma coisa. Ninguém sabia que tinha essa versão instalada lá. Aí o dev ia subir um projeto novo, o dev codificou na versão diferente. E aí dava um conflito, dava problema de dependência e tudo mais, né? Então, eu acho que o DevOps vem muito nesse contexto de documentar. E o conceito de infraestrutura as code, né? Infraestrutura como código, vem muito nesse sentido também. Tipo, mesmo quando começou a surgir AWS, Google Cloud, ferramentas de cloud, surgiu muito no sentido de, pô, mas eu tenho que clicar em um monte de botão para criar os servidores. Sim. E como é que eu vou saber qual configuração de qual servidor eu criei? Então, acho que o papel da pessoa que assume essa responsabilidade de trazer o DevOps para o time é mais esse, né? Construir um Terraform significa documentar a infraestrutura, né? Então, meio que isso. E sempre ele chega com essa proposta de resolver... Ai, esqueci a palavra. Resolver conflitos, né? Sim. Ele chega com a proposta de resolver conflitos de código, mas também conflitos humanos, assim, né? Conflitos de infraestrutura, mas conflitos entre pessoal, assim, né? Sim. De que tinha um cara que ficava no servidor escondido no escuro. Aí... E esse cara, inclusive... Ele não poderia ser demitido, inclusive. Não podia ser demitido, porque se ele fosse demitido, a empresa quebrava. Ou ele quebrava. Ninguém mais sabia. Ninguém sabia mais fazer nada. A documentação era ele. Tinha esse cara que ficava no escuro no servidor e tinha o cara que ficava no escuro codando. Exato. Que era um cara que não sabia se comunicar, não sabia falar com ninguém, e aí juntava com outro cara que não sabia falar com ninguém, e era guerra. Eram dois escuros diferentes, um no seu escuro de cá e outro no escuro de lá. Muito louco isso. O lance do DevOps também inclui em outras coisas, né? Como a Lenita falou, DevSecOps, né? O time de segurança começou a se integrar. Então, o lance do DevOps ser algo que integra os times é muito isso, né? DevSecOps está integrando o time de segurança ao processo, o ciclo de desenvolvimento de software. Então, a ferramenta de segurança vai rodar no pipeline junto para fazer verificação, scan container, seja lá o que for, para verificar vulnerabilidades. Então, adicionar setores de tecnologia dentro do ciclo de produção de software, eu acho que é o principal objetivo do DevOps, né? Da cultura DevOps. Uma coisa que vocês falaram sobre as ferramentas de hoje em dia que auxiliam em problemas antigos, de certa forma. Sim. Eu entrei para a área de tecnologia tem 5 anos, de certa forma. Então, algumas coisas é muito importante você ver a história de cada ferramenta, pelo menos para mim. Quando você conhece o problema que aquela ferramenta resolve, faz muito mais sentido para você estar trabalhando. Então, acho que sempre que for aprender uma tecnologia, uma dica boa é você ver a história, porque foi criado, como era antes. Sim. Eu acho isso sempre importante. E outra coisa que eu tinha para comentar é... Deixa eu lembrar aqui. Eu peguei a transição que eu peguei foi de Stack Overflow para ChatGPT. Sim. Então, essa é a parte que eu estou entendendo os problemas, que muda. Mas antes disso, eu tenho que muito acompanhar a história. E a partir disso é o que me ajuda a entender muito para que servem as coisas. Então, acho algo muito importante. Total. A gente vai falar também um pouco sobre essa era de inteligência artificial e como é que a inteligência artificial entra no ciclo de DevOps, né? Mas, Helenita, tem mais alguma coisa para completar? Eu queria começar já a falar sobre o DevOps Days mesmo. Sim. Tranquilo. Sobre isso que ele foi falando, é importante porque às vezes a gente faz um curso e aí o curso começa com história da computação. Sim. E aí a galera fica tipo, que chato. Mas é importante você saber quando a computação chegou no Brasil. É muito importante. Como é que funcionavam as redes antes, o que é o ARPANET e tal. E aí, se a gente negligencia a história,
a gente não consegue fazer um futuro assim, né? Como vai existir o futuro da computação se a gente desconhece a história, assim, né? Se a gente desconhece o que aconteceu antes, se a gente desconhece que foi em meio à guerra que a internet foi criada, né? Não saber, por exemplo, o que foi a crise do software. Sim. Para um cara que tá nessa área aí, para uma pessoa que tá nessa área, eu acho que é já começou daí um débito técnico muito grande, entendeu? Não saber o que foi a crise do software. Que aí vai trazer muito, talvez, do porquê que o DevOps, a cultura DevOps é importante também, né? Tudo mais. Essa questão da entrega aí que tu falou, 20 deploy por dia, não sei o quê. A gente tá vendo muito isso agora, né, com essas novas startups e coisas de IA que estão surgindo. Sim. Que aí, não sei, tal empresa lançou uma funcionalidade e aí todas as outras têm que lançar no mesmo dia para poder competir, senão... no mercado. E aí a gente tem uma quantidade de entrega absurda. Sim. E talvez, né, a pipeline não esteja sendo tão seguida assim, questão de teste, validação de segurança e tudo mais. E aí o problema agora passa a ser, são as ferramentas de IA. E aí o pessoal acaba terceirizando as suas responsabilidades, né? Não, mas graças a Deus que a IA chegou, que é para manter meu emprego. Aí a parte de segurança abre um buraco na segurança do software, e aí, Helenita... Todo dia se a faixa salarial já tá aqui, né? Meu Deus do céu. Vai subir, escuta. A gente vai conversar, inclusive, depois sobre faixas salariais, assim, quanto é que... DevOps, inclusive, foi uma área que... durante um período muito grande, foi considerado só para seniors. Porque não existia o conceito, então quem ia para DevOps era o cara de infra de muitos anos, ou o cara que era desenvolvedor, mas tinha uma afinidade muito boa com infra. Então, demorou muito tempo para se ter espaço para júniors, né? DevOps júnior. Então, hoje as empresas ainda têm poucas vagas, mas tem algumas ainda para DevOps Júnior, mas é um lance... Mas é porque também a área de DevOps é uma área muito abrangente, né? Sim. Então, um cara que está estudando há 6 meses, ele tem que lutar muito, correr muito atrás, muito mesmo, assim, para conseguir... se sustentar ali naquela vaga. E muitas vezes a área não é junior friendly, né? Não é sempre uma coisa assim de tipo coisas muito urgentes e precisa fazer para ontem, e então não tem tempo do sênior sentar com o júnior para ensinar ele a fazer as coisas. Então o cara tem que ficar o tempo inteiro correndo muito para conseguir chegar num nível assim, ok. Então o mercado não quer esperar. Total. Inclusive, essa é uma grande crise do mercado de tecnologia que agora que a gente não tem mais a urgência da pandemia, né? Que a gente tinha que formar, sei lá, 500, 600 pessoas por ano para conseguir conseguir digitalizar, né? Porque o mundo 2019 ainda era muito no papel. Sim. E chegou 2020 era tudo tinha que estar na internet, tudo tinha que estar digital. Então, era tipo, vaga a rodo, assim. E quem aproveitou. Com certeza. Só que, como desacelerou, né, essa urgência de ter a digitalização, hoje em dia o mercado voltou a ser assim, né? De tipo... vamos contratar só sênior, porque não vai ter tempo de sentar para ensinar o cara. E aí, se a pessoa não for desenrolada assim de pegar e fazer e meter as caras, muitas empresas não pegam júnior. Sim, total. Eu acho que hoje tem aquela questão, o desenvolvedor tem que aprender com o avião andando. Tem que ler o manual do avião com ele já no céu. E tem que saber o que fazer. Se der um problema, tem que corrigir lá. Então, mesmo o júnior já tem que, pelo menos, pegar o ritmo de aprender rápido e ao vivo ali. E aprofundar nos momentos de descanso, assim, né? Tipo, aquela pergunta que todo... Se aprofundar nos momentos de descanso, exatamente. A pergunta que todo professor fazia na faculdade. O que é que você faz de 12h às 6h? Exatamente isso.
E aí tu tem que estudar, pô. Não adianta, A não gente adianta. tava falando aqui de perguntas que não podia fazer antes de começar, né? Aí uma Ah. das perguntas que você não pode fazer é perguntar para o profissional de TI que horas que ele foi dormir. É, Não pode. verdade. Não pode. Exatamente. Tá no mesmo patamar de você perguntar a idade para mulher É, e salário para o homem. boa. Não Mas pode. depois de um tempo eu tive que aprender a dormir cedo, porque a gente precisa também, como profissionais de TI, dar uma olhada na saúde, porque se a gente se acaba pela empresa, assim, a empresa não vai se acabar por você. A gente já trabalha sentado, o que é totalmente... O passar 8 horas sentado é um atentado à saúde física, né? Aí já tem problema de saúde mental também, porque aí vem burnout, vem um monte de problema. Café de sobrecarga, energético pra café dentro. energético pra dentro, e aí vai, né? Nem pode mais tomar energético, porque já dá um negócio de um ataque cardíaco. Não tira meu energético de mim, por favor. Mas é isso, é bacana. Vamos falar rapidamente sobre conteúdo, assim, o que um cara de DevOps, a galera que tá em casa, o que... Tá, já sei mais ou menos o que é DevOps, já sei a história, mas de conteúdo, o cara que é júnior e ele quer entrar como DevOps júnior, o que de conteúdo ele tem que saber? Chuta assim, aí. Base vai ser redes, eu acredito, né? Perfeito. IP, Essa máscara de parte de base subrede, mesmo vai ser essa DNS, É de redes, entender... protocolo de comunicação, Isso. camada OSI, TCP/IP, Isso. Entender... Eu acredito que tem que entender... Qualquer profissional vai ter que entender de hardware também. Tipo, pelo menos um Tem mínimo. uma noção do que é processamento, memória, Isso, essas vai coisas. precisar para provisionar recursos na cloud. De base, Sistemas operacionais. sistemas operacionais também. Linux. Não, vamos falar em sistema operacional. Principalmente Não é- não é- 90% da internet Não é o sistema Linux. operacional. Sim, No caso, ele sim. tem que saber Linux. Não, Pronto. mas existe a carreira Windows, tá? Não vamos... Precisa. Existe a Porque carreira existem muitas empresas que usam Linux nos servidores. Sim. Ou usam Windows nos servidores. Inclusive a Microsoft Lançou anunciou agora, eu vi lá. que vai usar Linux como padrão para os servidores. Olha aí. Mas E eles já não vai lançaram uma ter- distro já agora não, também, tu viu já isso não vai daí? ter. Não, o Windows já não vai ser mais requisito. Pois é, pra agora eu DevOps. já posso comprar meu Microsoft Linux. Exatamente. MS Linux. MS Linux. De ferramenta, Sabe a acho que distro deles, Git, né? Git. Docker. Docker. Acho que os dois iniciais vão ser esses aí. Alguma pra linguagem de DevOps. programação. Isso, inclusive, é uma polêmica muito grande, né? É importante a DevOps, pessoa saber programar, né? Não saber programar de, tipo, fazer muitas coisas, mas saber como funciona a programação, como Sim, funciona A lógica, o né? desenvolvimento, programação é a desenvolvimento base, de software. Porque às vezes a pessoa sabe lógica de programação, mas ela não sabe para onde vai, assim. Porque a pessoa aprende ali, vamos fazer uma variável e tal. Mas Isso é bem real. o ciclo de desenvolvimento, assim, às vezes a pessoa não sabe como funciona. Sim. Uma demanda que a gente tem lá, que eu falei, né? A questão do professor lá e tal. E uma coisa que eu percebo muito que acontece é isso. A gente passa pelos conceitos, né? A gente passa pelos conceitos de variável, de estruturas condicionais, repetição, objetos. E a pessoa sabe. Escreve uma classe assim, assim, assado. A pessoa vai lá e escreve uma classe assim, assim, assado. Mas disso, para ela conseguir, de fato, receber uma demanda de tarefa e sair do zero para entregar aquela tarefa, Aí tu fala, faça uma gap. landing page, e aí a pessoa não entendeu? sabe fazer. É um gap muito, muito grande de você, tipo, saber usar uma chave de fenda, de você saber onde você precisa usar aquela chave de fenda, por exemplo, né? Os cursos que vieram, tipo assim, durante pandemia, pós-pandemia de programação, acho que pulava toda essa base de estrutura de dados, de lógica de programação, era direto. Total. Aprenda Python e fique rico em meses. Exato. Faça Estrutura de dados é algo muito importante também, né? Faça um clone da Netflix. Faça sua própria Netflix. Faça seu próprio Spotify. Então, programar pelo menos o básico e talvez com o tempo até escolher uma linguagem para ser. Python sempre foi muito utilizado para scripts, né? Então, não necessariamente uma programação orientada a objetos, mas procedural mesmo, algo mais de script para resolver problema, automatizar algumas coisas. A galera As diz stateless, né? Lá. muita gente gosta também do Rust, do Golang. Golang, inclusive, que é utilizado por detrás do Kubernetes e tal, e algumas outras ferramentas que a gente usa. Agora até TypeScript, né? TypeScript, em exato. cima do Golang agora. Exato. Então, eu acho que Golang e Python são as linguagens mais usadas pela galera de infra, né? Tem uma Mas noção dá pra também usar qualquer de outra. cloud, né?
Cloud, Sim. perfeito, perfeito. Porque existem muitos ambientes on-premise, mas são em empresas Escolher muito uma, né? maiores, Escolher uma. Eu acho que tem a que maior escolher. dificuldade é o cara que está começando a escolher uma tecnologia, escolher uma ferramenta. Cloud, eu sempre aconselho começar, se você quer ter um maior escopo de vagas, eu quero pegar o máximo de empresas possível, eu iria AWS de cara, né? Uhum. Até porque tem uma linha de certificação mais clara também. Eu acho que é mais fácil para você tirar a certificação, achar material e tal, essas coisas. Não, a minha dica é sempre essa, assim, né? Quero programar para começar o mais rápido possível na área de trabalho, Java. É o lugar que você vai mais achar emprego, Mais é o lugar achar que vai emprego, mais achar oportunidade e tal. Quero começar com Cláudia, aí vá sempre na que tem Sim. mais Tem outras opções também, né? Google Cloud opções, Platform, né? A Google tem o Microsoft Azure para quem vai seguir a carreira Microsoft e tal. Enfim, Só que aí o Microsoft Azure você já vai mais para especializações, assim, vai né? restringindo sua bem mais carreira às coisas da restrito, Microsoft. bem mais restrito, Perfeito. Faz Maravilha. mais sentido pra quem quer se profissionalizar Sim. mais. É. Entendi. Pra começar a carreira, seria o Java. Eu atualmente comecei a querer estudar Go. Nunca Golang é mexi legal. com Golang. Tem um Golf aí atrás de você aí, o mascote do Golang. Esses dias que não vou conhecer, porque era uma das que eu mais ouvia falar no mundo de DevOps. E aqui eu nunca parei pra Fazer estudar. nada, assim. Então, agora que coloquei no meu mapa pra estudar. Eu acho que é importante, né, fazer esse disclaimer aqui. A gente falou um monte de coisa agora. E, tipo, sei E lá, desse 5 monte minutos. de coisa, tem 5 muitas... minutos e aí a pessoa tá lá. Meu Deus. Eu não sei nada. É o que ele falou, entendeu? Escolher uma ali. Escolher uma E só. aí seguir naquilo ali, sabe? De tipo, poxa, não, agora eu tenho uma certa condição aqui de lidar com isso. Sim. Por exemplo, a gente falou de cloud, a gente falou de sistema operacional. Assim, uma coisa que acontece muito que inclusive a gente usa no Esquenta, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente, eu imagino. Sim. A gente tem lá a questão da SC3, não é isso? Sim. Que é S3 e SC2. Isso. Que é a máquina lá da Sim, AWS e tal. O que você usa lá? Você usa um sistema operacional, basicamente, nessa máquina. Exato. Então, se você estuda sistema operacional Linux, você vai usar isso para você poder gerir um servidor interno seu ali. Você vai usar isso para poder conversar com sistemas Docker. Muitas vezes. Perfeito. Você vai usar isso para se comunicar com uma máquina. Vamos colocar aqui, tipo, uma máquina virtual, né? Cloud. Que vai ser Linux também, entendeu? Então, às vezes você tem as ramificações do Linux ali. Não, tem as ramificações do Debian Ubuntu, tem as ramificações do Fedora, tem o Alpine, por exemplo, ali, que é... Aí tem algumas diferenças e tal, mas o ponto é que as coisas que você faz, por mais que um comando ou outro seja diferente, mas as coisas que você faz, elas são compartilhadas, digamos assim, né? As tarefas são compartilhadas. Então, é muito importante você se atentar nessa questão do conceito, né? Assim como a gente falou de AWS, Google Cloud Platform, de Azure, essas coisas, vai ser diferente. Mas as ferramentas que você tem, os conceitos que você vai estar trabalhando são compartilhados, digamos assim, né? Então, foque em uma, aprende aquilo ali, aí passa para a próxima etapa. Não, agora eu já sei sistema operacional. Pronto, vamos ver aqui uma linguagem de programação, vamos ver um Go, um Python, alguma coisa assim. Pronto, já sei aqui sistema operacional, já sei uma linguagem de programação. Vamos ver uma containerização. Como que eu posso ter realmente o mesmo ambiente de execução disso que eu estou fazendo no meu servidor local de desenvolvimento, no sistema de homologação e no sistema de produção, que são basicamente os três que a gente tem. Não, tem o Docker ali, eu posso fazer essa gestão aqui, posso usar um Docker Compose, por exemplo, para trabalhar em cima disso aqui. Aí vai precisar estudar um pouco de YAML, que é tranquilo, não tem dor de cabeça nenhuma. Enfim, e aí vai progredindo por etapas, né? Eu acho que, às vezes, o pessoal vê o todo... o todo e aí... é grande. O todo é todo. O todo é todo. O todo é complicado. Mas é aquela questão. Eu costumo falar com o pessoal, às vezes, o seguinte. O core de uma maratona, por exemplo, é fácil. Você vai dar um passo depois do outro. É fácil aquilo ali. O que vai dificultar aquilo?
sua Corrida. mente, de ter paciência para correr esse tempo todo, de suportar a dor, 42 de quilos. Treinar. o seu condicionamento físico. Já tô Entendeu? corre, já tô Então, corredor. tem vários outros fatores que vão para além da teoria, simplesmente, né? Então, Sim. não, é uma maratona de, sei lá, 30 quilômetros. Sim. Não dá pra começar na de 30, né? Você não vai correr 30 quilômetros de vez, você vai correr 1 metro de cada vez, 1 quilômetro de cada vez, e você... Então, eu acho que essa é a mesma perspectiva que a gente pode trazer para nossa área. Tem realmente Sim. muita coisa. Primeiro, você não vai estudar tudo, Exato. Não tem. não vai estudar tudo, esqueça Não isso. tem como. Você não vai ser bom em tudo. Não vai ser bom em tudo. Exato. Você tem que aceitar que você vai ser ruim em alguma coisa. E você não vai aprender Na tudo maioria. de vez. Muita coisa. Na maioria. E aí é sempre um exercício de humildade, você dá de TI, assim, sabe? Você Porque vai escolher, né? o O que eu tempo quero inte- ser bom e o que eu não quero. e o tempo inteiro você tá vendo pessoas que são muito boas em muitas coisas, só que a pessoa, tipo, já tem, sei lá, 40 anos de carreira. Exatamente. E aí você tá entrando e aí você fica assim, cara, mas fulano sabe XYZ. Mas, tipo, o cara tem 40 anos E se fazendo é que aquilo sabe ali, mesmo véi. tanto, assim, né? Às vezes É. uma Às pessoa- vezes ele só sabe falar sobre. No Exato. começo de um curso de tecnologia, pelo menos no começo do meu curso, tipo, a pessoa que sabia uma segunda linguagem de programação já era um nível muito Já avançado, era, já dava né? um susto, caramba, o cara sabe duas linguagens de programação. Poliglota de programação. Aí hoje em dia eu acho que todo mundo vai ter quase conhecer todas as principais, assim, vai estar conhecido ou já trabalhou. O Hello Então, de World, certa pelo forma, menos, né? naturalmente você vai conseguir isso e sem pressa. O Você que Levi vai que Levi chegar falou pra mais cedo você. ali, do front back, que geralmente a gente trabalha em tudo, que é o Exato. denominado full stack ali, É. né? O cara já sabe, de fábrica, ele já sabe pelo menos 2 linguagens. E Vulgarmente mexer full no stack, banco. né? Vulgarmente full stack. Full stack. O cara ou sabe mais back ou sabe mais front. É o que Jatobá falou, né? Pô, eu sou melhor em front-end. Faço algumas coisinhas no back-end, mas eu sou melhor em front-end. Então, tipo, Isso, DevOps é a mesma coisa. O cara vai ser um pouquinho melhor em programação do que em infra. Ou o cara vai ser melhor em infra do que em programação. Ou o cara vai ser melhor só em cloud. Mas aí tem um caminhão de outras coisas. Tem observabilidade, tem segurança. O tem cara vai ser melhor em Linux. em Linux, exato. E é muito interessante porque são muitas coisas mesmo, assim, né? E aí, se você pega um cara que tá estudando, ele vai saber ali poucas coisas. Então, ele não vai saber explicar numa entrevista Sim. o que é observabilidade, por exemplo. E aí ele não passa. É. Porque a empresa tem perguntas específicas, assim, se o Levi quiser até falar sobre depois, eles têm perguntas específicas que é pra te tirar ali do rolê, entendeu? E aí, às vezes, você sabe até fazer as coisas, como funciona, subir uma pipeline, setorizar ali as coisas, mas o conceito, assim, né? O conceito te foge. Então, é muito importante estudar a base, assim, né? O que vem primeiro, assim, a parte mais chata, a parte mais esquisita, a parte que, Total. tipo, não brilha os olhos de ninguém, assim. Tipo, você tá ali estudando e não tem nada, não tá fazendo nada, assim, sabe? Então, é muito importante, assim, começar e você saber onde você tá, assim, né? Sim. Então, porque senão, mais pra frente, você tá no meio da área, assim, e tipo... E eu tô fazendo o quê mesmo? Você se perde uma imensidão muito grande de conhecimento. Né? Fica que nem a baleinha ali, ó. É a baleinha lá, só nadando. E antes o Twitter baleava, né? O Twitter. Gente, Você baleava. E era muito doido, porque hoje em dia a gente já sabe o que é o baleava, assim, né? Eu era adolescente, eu ficava assim, nossa, mas como assim que travou, assim, né? Como assim teve uma quantidade de acessos tão grande que Sim. não tem mais como ninguém acessar? Mas hoje em dia já é uma coisa assim que a gente já consegue compreender. E hoje em dia nem trava mais, ele só trava para algumas coisas tá liberada para uns, Sim, outros sim. para outros. Total. A gente vai falar agora. Vamos entrar logo no tema DevOps Days. Vamos que vamos. Né? Vamos explicar um pouco do que é o DevOps Days. A gente explicou um pouco do que é o DevOps. É óbvio, né? A gente teria que se aprofundar muito mais em cada eixo que a gente falou. Observabilidade é um tópico, segurança é um tópico, infraestrutura, cloud, enfim, tem uma série de coisas aí.
Mas vamos falar um pouquinho sobre o DevOps Days. Para começar, é uma organização sem fins lucrativos, uma comunidade, open source. Pronto. E aí? O DevOps Days, no conceito lá, é uma série de conferências que acontece no mundo todo. Começou em 2009 na Bélgica e acontece em diversas cidades, não só em Feira de Santana. Tem, por exemplo, aqui perto, Salvador. Sim. Aqui perto? A gente já Aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Aqui perto. Aqui perto. Tem cidade, tá tendo em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Cidade fora tem Londres. Isso dos que eu lembro que tá no Instagram até da gente. Tem de Londres, tem Nova Singapura York, também. Singapura. Então, acontece no mundo todo, que É. inclusive está voltando mais depois da pandemia. Parou, É. né? Só que aí, tipo assim, eu acho que 2022, 2023, uma quantidade pequena, 2024 aumentou, 2025 aumentou. Então, também tá crescendo a quantidade de cidades que tá acontecendo. Perfeito. Show. E aí, Jonta? É isso. Eu acho que sobre o DevOps Days é basicamente isso, né? Como é Algo que as que pessoas se acontece- juntam junto? Como é que começa? Pronto, massa. Vamos lá. Já foi dito que é algo mundial, certo? Então acontece por todo mundo. Começou lá na Bélgica e tem certas diretrizes, né? É uma instituição meio que mundial nesse sentido e tem as diretrizes de como deve funcionar. E aí, então, aquela equipe do local, por exemplo, a gente aqui de Feira de Santana, chegou uma pessoa, chegou outra pessoa, vai poder ser o embaixador disso, mas tem que seguir essas diretrizes que são do macro, né? Do evento geral, digamos assim, do movimento global realmente sobre isso. E aí, basicamente, DevOps Days tá no plural porque são vários lugares do mundo. Sim. Mas, por exemplo, a gente de Feira vai fazer em um dia, o pessoal do Rio de Janeiro vai fazer em um dia, enfim. Então é um dia. A maioria dos lugares faz em um dia. É. Não é uma regra, mas a maioria dos lugares É. faz em um dia. Então, esse dia vai ser um dia de palestra, de atividades referentes a isso. A gente tem um dia do evento principal, a gente aqui de Feira, mais especificamente, né? Um dia do evento principal. E para chamar essa galera, principalmente nessa questão que Jatobá falou, né? Sim. De voltar da pandemia, então trazer essa galera de novo, a gente tá fazendo os esquentas também, né? Sim. Que são como workshops, basicamente, que a gente faz pelas faculdades e tal. A gente vai passeando pela cidade aí, fazendo esse workshop para trazer a galera. E tem um evento principal que vai ser Dia 5 de essas setembro. palestras e 5 tudo de mais. setembro. Dia 5 de setembro de 2026. Ingressos Pois é. abertos. Já tá disponível o link de inscrição. Mas aí tu que tem que falar, tem que olhar ali e falar, ó, quero você no DevOps, cadê? Não, Depois... quero você no DevOps. Aí Depois a want gente põe a you to figurinha DevOps. lá. Maravilha, coisa boa. Helenita, o que é o DevOps Days? Como começa? Como é que organiza? Rapaz, o DevOps Days, o esquenta, a gente faz a trilha técnica e a trilha não técnica, né? O esquenta que aí? é o workshop, né? Que é antes do evento principal. A gente vai fazendo durante o ano alguns eventos de workshop em alguns lugares e tal. E aí ele é dividido entre trilha técnica e trilha não técnica. Perfeito. Porque existem pessoas que já estão estudando há um tempo e tudo mais e conseguem acompanhar a trilha técnica. E existem pessoas que estão querendo entrar na área e aí elas vão para a trilha não técnica, que a gente vai falar muito sobre posicionamento, LinkedIn e tudo mais. Que não deveria ser uma coisa para a pessoa que está iniciando e não tem requisitos técnicos, assim, né? Porque se ela não tem requisitos técnicos, ela vai botar o quê, né? No currículo. Mas O nome. acaba que a trilha não técnica, ela acaba sendo uma trilha além da técnica, Além assim, da né? técnica. Isso. E aí, na trilha técnica, vocês vão dar ali coisas que tem... Como constrói ali, né? Um ambiente e Sim. tudo mais. E na não técnica, a gente vai falar sobre LinkedIn, posicionamento, montagem de currículo e tudo mais. Vagas, né? Essa Vagas, questão mais mercadológica, né? quanto ganha, a quanto emprego, custa. empregabilidade. Exatamente. A gente vai falar sobre empregabilidade, o que ajuda também muita gente a querer entrar na área, né? Sim, Porque tem muita gente que tá trabalhando na área porque, eu amo tecnologia, desde criança fiquei jogando e aí... E
agora eu preciso pagar os boletos. E aí eu gosto, não sei o quê, e aí aprendi, e aí fico madrugadas e tal. Mas tem gente que só quer pagar a conta, Só pô. quer pagar um boleto. E aí a pessoa aprende, é excelente no que faz, mas é por isso, entendeu? Trabalho. Trabalho é trabalho. E aí a pessoa que vai na trilha não técnica e descobre, isso aqui dá para sustentar minha família. Então, ok, vamos lá, vamos estudar, essa né? perspectiva. Porque antigamente não era assim, isso aqui dá para sustentar minha família. Então vamos carregar pedra. A diferença a diferença é que as pedras a gente carrega hoje em dia dentro da cabeça. Mas muita gente precisa, assim, né? Inclusive, a tecnologia é uma ferramenta de acesso muito grande para pessoas com deficiência, para pessoas em situação de vulnerabilidade, para pessoas que cresceram sem condições financeiras e tudo mais. Tem gente que entra na área de tecnologia e consegue sustentar a família, assim, né? Os pais que não tiveram tantas oportunidades e tudo mais. E é interessante também a gente olhar para a área de tecnologia como essa experiência abrangente, assim, né? Como essa experiência que vai abrir portas para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Não só a coisa assim de porque as ferramentas e tudo mais, mas sempre ter uma visão da tecnologia como algo que melhora a vida das pessoas, assim, né? E tanto no aspecto de empregabilidade, quanto no aspecto de entrega de software mesmo, assim, né? Um software que melhora a vida das pessoas. Esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo de uma menina que comprou aquele óculos Ray-Ban Meta, né? Sim, sim. E ela é cega. E aí ela fala assim, hey, Mera, o que eu tô vendo? E aí o óculos descreve o que ela tá vendo. Então, tipo, essas coisas, assim, sabe? É isso que brilha os olhos pra mim na tecnologia, sabe? A tecnologia poder dar acesso às pessoas, né? Poder mudar o menino tá ali e ele crescer numa favela e ele já tá a ponto de entrar pro crime e aí apareceu um curso para ele fazer e simplesmente mudar a vida dele, a forma como ele se comporta, a forma como ele vai viver e tal, e ele conseguir não só sair dali, que também talvez esse não seja a meta, mas dele dar dignidade para a família dele, assim, né? Então, é uma ferramenta de transformação social muito grande também. Sim. Inclusive, o DevOps Days, ele é, via de regra, para ser inclusivo e acessível. Sim. Então, na documentação mesmo que a gente lê, Do geral, né? Do mundial. para organizar o DevOps Days, é uma das regras que a gente tem que seguir. Tem que fazer o máximo pela questão de acessibilidade e de inclusão. Uma das coisas que a gente faz normalmente para isso é o valor do ingresso ser extremamente acessível, né? Assim, óbvio, o ideal seria gratuito, 100%, Sim. mas isso é uma característica muito comum e não só aqui no Brasil, tá? No mundo todo é assim. Os valores do ingresso são sempre valores... O nosso tá R$30, R$35, a meia, né? 30 para estudante. 30 para estudante. Começou mais barato ainda do que isso, né? Já tá subindo, já tá em 35 a estudante. Então, é sempre um valor bem simbólico e todo o valor arrecadado é usado no evento. O excedente vai para o evento do ano que vem ou vai para alguma outra organização de algum outro que precise e tal. Normalmente as capitais ajudam o pessoal do interior e tal. Isso é show de bola. Eu queria só fazer uma colocação sobre a questão da trilha não técnica, porque tem uma questão lá também que é sobre as áreas, né? Então, para essa galera, por exemplo, que às vezes não tem tanto a habilidade técnica ali, pode ser interessante ainda a trilha não técnica, porque dá essa perspectiva de, tipo, daquilo que a gente falou mais cedo, inclusive, né? De, tipo, tanta coisa, para onde eu vou? Na trilha não técnica, a gente fala um pouco sobre isso também, que são meio que desses objetivos que você pode ir, né? O que é o front-end, o que é o back-end, o que é a área de DevOps realmente, o que é um DBA, né? Um administrador de banco de dados, enfim. Então, dá essa visão também para a pessoa poder saber, não, eu acho que isso aqui dá mais fit com as minhas características, com as minhas habilidades já inatas e tal, então vou pesquisar mais, vou estudar mais sobre coisas para esse sentido.
Então é interessante nesse viés também. E às vezes a pessoa não técnica. precisa estudar tudo. Eu preciso estudar algoritmos, É. infra, para dominar tudo, até chegar a um nível em que eu Sim, sim. consiga Entregar um alguma coisa, né? emprego. Nem todo mundo consegue se sustentar até conseguir um trampo para Sim. poder. Então, Com certeza. E na não técnica, a gente vai também dar para a pessoa o roadmap, né? sim. A Isso. gente vai ajudar ela a utilizar ali o roadmap, ensinar para ela que no roadmap tem coisas que são essenciais e tem coisas que são dicas, assim, né? Isso aqui precisa saber. Isso aqui você aprende, você pode aprender depois ou você pode Sim. aprender agora. E aí, dentro do roadmap, a pessoa vai estruturando ali o passo a passo, né? O que aprende primeiro, o que aprende depois, o que ela precisa ter antes de começar a aprender aquilo, né? Porque é importante, às vezes, você começa a aprender uma coisa que precisava de uma matéria Conhecimento antes e prévio. tal. Sim. E aí é bem interessante também, assim, né? É bacana. Show. Dentro da trilha técnica em específico, eu também vou detalhar um pouco mais. A ideia é ser técnico, tem alguns requisitos, né? Tem os requisitos de você saber usar a internet já, saber instalar programas, preferencialmente já ter pelo menos visto a cara do Linux, né? Apesar de que as distro hoje, por exemplo, a gente usa o Ubuntu como referência para trilha técnica, que eu acho que é uma das mais acessíveis em relação à diferença para o Windows. Então, precisa que a pessoa já tenha visto o Linux, a cara do Linux alguma vez na vida. E, se possível, já tenha usado o terminal alguma vez na vida, pelo menos para coisa básica. Então, é uma trilha técnica, inclusive, que não é 100% básica, né? A gente deixa, inclusive, esse aviso para a galera. Óbvio, você não precisa saber tudo do que está descrito lá, mas seria o ideal. Até a parte de virtualização que o Jonta comentou anteriormente, antigamente a gente virtualizava com VMware ou VirtualBox. Saber usar essas ferramentas também ajuda um pouco, né? Eu acho que a galera mais da antiga teve um uso mais diário do Nero para poder fazer virtualização de CD, DVD. Bom demais, viu? Bom demais, boa época. Eu tinha todos os Barbies. É muito bom. Os Barbies. Boa. E aí, esse conceito se perdeu com o tempo, né? Então, eu acho que a geração mais nova chega sem muito esse conceito de virtualização, de saber o que é uma virtualização, saber o que é uma imagem. Então, a gente tenta ao máximo pegar do básico para chegar no intermediário ali, mas é uma trilha que exige que pelo menos o cara saiba navegar na internet, ter o uso do computador mais no dia a dia mesmo, mais tranquilo. Que tem ficado cada vez mais Tem difícil essa ficado galera. cada Com vez mais certeza. difícil. Usar, tipo, computador. Com o uso de celular, smartphone, né? Tá Fica indo cada embora Porque disso. o acesso ao computador ficou mais difícil também, né? Agora, Hoje em com a era dia da IA, uma memória RAM custando o rim. muito caro ter um Impossível. computador hoje em dia, assim, né? E um bom computador que a gente consiga rodar essas coisas Sim. é um pouco bem mais caro mesmo. A maioria das pessoas usa... Levando em conta que a maioria das pessoas usa o Windows, virtualizar com Docker já exige uma memória Pois é, absurda, né? pois Então, é. Tem que ter um PC massa. pois é. Então, realmente a gente faz isso. A gente ensina Docker lá. Então, a gente ensina a containerizar, ensina o básico de Linux, passa pelo básico de Linux, Docker. A gente faz um roadmap também, que vocês fazem lá na não técnica, mas ele é técnico, né? Ele é 100% técnico. Então, a gente faz um roadmap do escopo do DevOps e do workshop em si. E o objetivo do workshop é pegar um arquivo HTML, um Hello World básico, e fazer o deploy dele automatizado usando o GitHub Actions, que são usando os conceitos de pipeline, para fazer o deploy na AWS. Então, numa instância C2 da AWS, com Linux Ubuntu rodando lá. Então, a gente passa por conceitos de SSH, acesso remoto ao servidor, containerização com Docker. A gente fala sobre local stack para ensinar o aluno a simular localmente a própria AWS, porque é outro ponto, né, de acessibilidade, custo, inclusive, porque a AWS é cara para aprender, né? Qualquer cloud, né? É caro para aprender. Porque para aprender você tem que pagar, né? Você tem que ter Como é que você cadastra seu cartão de crédito lá, né? Antigamente eu criava várias contas. Imagina tu cadastrar Pode, um né? cartão de crédito e esquecer de desligar e no outro dia exato, tá exato. endividado. Como é que você aprende cloud sem gastar dinheiro na cloud? É quase impossível.
Então, a gente ensina Local Stack, que é uma ferramenta, inclusive, que já está entrando em desuso pela gente também, porque está começando a cobrar. E aí, existem outras ferramentas alternativas que depois a gente pode até emula, trazer. né? A gente emula a AWS localmente. Então, a gente passa por esses conceitos técnicos até chegar ao deploy completo de um arquivo HTML. Então... Um ponto que é interessante que a gente vê lá também é a questão de gerenciamento do serviço, né? Sim. De gerenciamento do servidor, que a gente usa a gente pode ver proxy nisso, enfim, que é o Nginx, né? Sim, o Nginx. A gente utiliza lá também para gerir ali a distribuição das serviço portas, web, etc. Exatamente. Você falou de uma coisa importante que a gente não falou nos requisitos, assim, né? Que é usar o terminal. Usar o terminal. Precisa... Tem gente que aprendeu Git, é porque no tempo que eu aprendi Git não tinha ainda uma interface boa. Era então, Sim. Aí eu tive que aprender aquelas ferramentas todas assim no terminal. Sim. E aí hoje, como tem Ai, gente, a interface, hoje como tem a interface web muito boa, a galera não aprende mais a fazer as coisas no Git pelo terminal. Então, acaba que no básico, assim, né, da web, o cara não mexe muito no terminal. Sim. Mas é uma coisa importante, essencial, assim, né, se aprender a mexer no terminal. Inclusive, no workshop técnico, da trilha técnica, a criação de recursos na AWS é via CLI, né, via terminal. Então é isso. Eu acho que esse é o escopo do workshop Esquenta, né? Uhum. É gratuito o workshop, inclusive isso é extremamente importante. O workshop é gratuito, o evento principal não. Mas o workshop é gratuito, a gente passa pela maioria das universidades, as principais universidades de Feira de Santana, no nosso caso. A gente, né, basicamente. Isso. Quem aceita a gente, basicamente. Quem fala assim, a gente vai. Então, se você quiser que tenha um workshop gratuito na sua universidade, normalmente a gente faz ao sábado, a gente dá preferência de fazer ao sábado, duram 8 horas, é o dia todo. Isso. Mas em alguns casos a gente faz numa sexta, numa segunda, muito dificilmente, mas a preferência Peça no sábado que a gente trabalha. Peça no sábado, todos aqui precisam pagar boletos. Então, se você quiser na sua universidade, pode mandar esse corte desse vídeo aí para a coordenador do curso, e pede para chamar a gente nas redes sociais. E a gente tem, inclusive, as redes sociais. A gente tem Instagram, LinkedIn. Vai ter YouTube, né? Vai ter YouTube agora, que esse é o primeiro vídeo. E temos o e-mail também, que é DevOps Day Feira de Santana. Depois dá uma pesquisada aí na pra descrição. Deixar. Vai estar aí embaixo. Instagram, @DevOpsDaysFSA. E daqui a pouco a gente passa o e-mail também para vocês. É importante ressaltar aqui, Feira de Santana. Feira de Santana, cada cidade tem sua organização. Nós aqui fazemos parte da organização de Feira de Santana. Então, as universidades de Feira de Santana, não só a universidade, né? A gente já passou pelo Senai, pelo IFBA, das universidades a gente passou o NEX, o Unifax, o FRB, o UF. O UF foi a primeira. O UF foi a primeira. Então, a gente passa pelas universidades, ministra workshop gratuito e convida a galera para a nossa comunidade. Tem a comunidade também no WhatsApp, que é importante. Ressaltar, a gente tem uma comunidade que a gente pretende alimentar com conteúdo também. E é isso, sigam a gente nas redes sociais. O workshop é esse. Tem mais alguma coisa do workshop pra gente falar? Do workshop. Normalmente a coordenação entra em contato com a gente agenda, precisam de 2 laboratórios, acontecem as duas trilhas simultaneamente. Né? A gente dá certificado se você estiver na faculdade. Se você quiser palestrar também, você pode entrar em contato com a gente. Sim. No evento principal a gente tem o Call for Papers, mas... Calma que a gente chega no evento principal. Não, mas no Esquenta, se você quiser palestrar no Esquenta, se você for já professor, também. Já tiver alguma habilidade ou quiser treinar um pouquinho, quiser colar com a gente também, é interessante para você treinar a sua habilidade de oratória. Muito bom. É bom para falar. E aí, o Esquenta é isso. Precisam de 2 laboratórios de informática, tá? A coordenação. Então, normalmente são 2 laboratórios. O laboratório da trilha não técnica exige só internet.
Acesso ao navegador, né, E basicamente. acessar um navegador. E o da trilha técnica, a gente tem um documento de requisitos técnicos que precisa, com várias possibilidades. Windows com WSL ou Linux direto. Isso. Pode ser um Mac também, não tem problema. Podem ser Macs também, não tem problema. A universidade tiver Mac aí em Feira de Santana, pode chamar a ser. gente. Pode ser. E aí, é isso, basicamente. É acessível, a gente tenta ao máximo ter... a gente já teve intérprete de Libras, a gente já teve pessoas com dificuldade de visão também, com teclados com Braille. Então, a gente já teve alunos que necessitavam de acessibilidade. A gente auxiliou. Também. Auxiliou também. No formulário de inscrição, você precisa notificar lá que você precisa de alguma acessibilidade, Para que a gente providencie. para que a gente providencie. E é isso, né? Sobre o workshop. Bem, Fechou. vamos... Sempre em lugares acessíveis, porque se a pessoa tiver dificuldade de mobilidade também, a gente tem, né? Exato, a gente tem essa preocupação máxima. Óbvio, a gente não tem recursos muito grandes, Financeiras. mas realmente. o que a gente puder fazer, e a gente sempre tenta dar um jeito, é isso. E agora vamos para o evento principal, perfeito? Top. O evento principal, ele acontece uma vez ao ano, Sim. ele também é o dia todo, como o Jonathan falou, Emite certificado de 8 emite horas certificado também de 8 horas. Ele normalmente acontece em alguma universidade. A gente está tentando também em centros de convenções, esses espaços mais neutros, né? Zonas neutras. Mas no ano passado foi na UNEX, esse ano será na UNEX novamente na também. UNEX. Novamente. A gente está tentando para o ano que vem escolher um lugar mais neutro, um teatro, um centro de convenções, algum lugar desse Se tipo. você é primo de alguém Se você conhece alguém que tem um teatro, se você é dono de um teatro, Se Se você é dono se de você é um político que tem acesso ao centro de convenções para a gente agendar, então, por favor, entre em contato com a gente. manda um tá? zap. E como é que funciona, né? Como é que é? Como é que a pessoa se inscreve e como é que é no dia a dia aí? Bom, galera? o evento DevOps Days, as inscrições começando. A gente tem um site lá no Eventize para você fazer sua inscrição. A gente divide em lotes as inscrições, né? No primeiro lote, já passou aqueles lotes proporcionais que a gente fez nos eventos. Sim. Aí estamos no primeiro lote, aí a cada mês vai mudar. Mês que vem, segundo, terceiro, quarto. Não vai ter mais que isso, né? Porque já chegando na data do evento. Então a inscrição é pelo Eventize. A inscrição de palestrantes, a gente vai abrir o Call for Paper para você submeter palestra, a gente vai avaliar todo mundo. Já pra está aberto, selecionar. inclusive. Já tá né? aberto. Quem né? quiser Olha aí, se submeter você quer palestrar, vem com nós. Colocar. E o evento, a estrutura do evento, como é que ele é organizado? Ele é organizado em palestras, normalmente palestras rápidas, para não ficar um negócio muito extenso. 15 a 20 minutos. 15, 20 normalmente. minutos, que normalmente vai trazer um caso, um case, alguma coisa que um profissional passou por tal situação, resolveu um problema e ele quer explicar como é que ele resolveu aquilo, dar alguma dica e também trazer um pouquinho do que ele viveu naquela área. Então, normalmente as palestras vão ser voltadas para a vivência do profissional DevOps ou qualquer profissional de tecnologia, dependendo da palestra, a gente avalia. Então, vai trazer essa vivência. Além das palestras, temos momentos de networking. Tipo, naturalmente o coffee break é um momento de networking, aí o almoço de networking, mas a gente também normalmente tem separa... um coffee de manhã, um coffee à tarde, né? Isso. Normalmente. Mas separa também aquele tempo pós-almoço para ter o coffee break. Tem também tem via de regra a gente também tem que colocar as atividades interativas, Sim. que por exemplo, no ano passado foi o Ignite. o A Ignite gente tem o Karaokê. Ignite, karaokê na volta do almoço, que normalmente é um É um momento de descontração. stand-up stand-up. show. Stand-up. É um stand-up show, a galera mesmo do Avulso. evento que É um participa. stand-up show avulso, Exato. E é muito Aí- legal. Além disso, o ponto-chave para o network O Open também Space. são os Open Spaces. Como é que funciona? Baseado nas palestras, vão se gerar dúvidas ou interesses em algum assunto em particular. A partir disso, no final, lá para o final do evento, Tinha une em grupos. a gente se reúne em grupos com base nos temas selecionados. A gente, vamos supor, teve as palestras, alguém achou interessante uma palestra que falava, por exemplo, de MLOps. Sim. Aí isso teve, por exemplo, no nosso teve em Salvador o tema Sim. MLOps. Então, a partir disso, alguém falou, tenho interesse nesse assunto. Aí, baseado na quantidade de Volta. assuntos, quantidade de pessoas, a gente volta nos temas e separa em grupos de conversa, que normalmente vai ter até um especialista naquele Sim, grupo, né? exatamente. Normalmente o palestrante que falou daquele Isso. assunto, Vai ele tá vai no para grupo. estar no grupo. Vai estar no grupo. Então não vai ser algo que
Solto, né? solto ou aberto, porque vai ter especialista, provavelmente palestrante, e especialistas que vão estar lá, E as pessoas podem transitar. entre os temas. A questão do open space é aquilo, você está em um grupo, de certa forma, a gente tenta explicar que você tem total de liberdade de sair daquilo ali quando... Ninguém vai ficar chateado. ninguém vai ficar chateado se você sair, tipo, começou o assunto, tá interessante para você, mas parou de fazer sentido, vai pro outro, vai ao outro que você tem interesse. Então, Intercambiar, né? intercambiar, então, a partir disso. Porque eu acho esse o melhor momento para networking, Sim, porque total. você está conversando com a galera de um assunto, você sai quando meio que acabou o interesse, vai para outro assunto e conversa com a galera lá. Então, é para você ter a liberdade de falar. Então, quem está começando tem que falar dos problemas, porque, acredite, se você pode estar começando, você tem um problema, outras pessoas naquela roda vão ter o mesmo problema que você. Ou E já às vezes a tiveram. sua atitude... Já tiveram. Isso. E a sua atitude de perguntar também pode estar ajudando o pessoal. Então, um dos momentos mais interessantes é o Open Space que tem. Show de bola. Perfeito. Como é que é feita a submissão das palestras e a seleção das palestras? Jonta explica essa parte. Eu vou ao banheiro enquanto o Jonta explica. Certo? Beleza. A gente tem os formulários lá. A gente tem formulário para praticamente tudo, né? Tudo. Inscrição Tem um no form. Esquenta, inscrição para o evento principal e inscrição dos palestrantes também. Essas submissões lá, você já vai indicar os dados da palestra que você quer ministrar, basicamente. E aí vai ter uma curadoria a partir daquilo ali, certo? Isso. O que é que, no Pode caso, dar. o que é que a gente pede lá? Vai pedir seu nome, aí, normalmente a empresa que você trabalha, Sim, tipo, sim. com que instituição você está relacionado. Além disso, vai pedir qual o tema que você quer falar e a descrição da sua apresentação. Sim, isso. Então, você descreve bem detalhadamente o que, que vai falar na sua apresentação, os objetivos, qual o case, quando aconteceu de certa forma. Então, apresenta e a gente seleciona, faz uma curadoria, seleciona e organiza para o evento. Por exemplo, Isso. a gente vai tentar variar muito, por exemplo, mesmo que tenham, vamos supor, 5 pessoas que falem de um assunto de DevOps, o mesmo assunto de DevOps, que de certa forma sejam cases diferentes, mas os 5 interessantes, Uhum. a gente vai selecionar com base no Na escopo do dia. descrição. Então, Isso. a gente vai escolhendo com base na descrição. Aí, depois disso, Que se conversem, né, digamos assim. isso. Que elas se conversem de alguma forma. A gente organiza, mas assim, mande que a gente organiza e vê como é que fica melhor. Outra coisa, vai pedir apresentação também. Normalmente, quando você for apresentar, um palestrante vai precisar de slide, normalmente. Aí, Sim. pedindo Os documentos, né? Isso. Enviando isso também, a gente pode ver direitinho, ver como é que vai ser o fluxo. Também ajudar se precisar, até para... Uhum. No ano passado, eu me disponibilizei para se precisar que crie o slide, ajuste, só me passar o conteúdo Sim, que eu posso fazer também, por exemplo. Então, basicamente, essa é a parte para palestrante. Em relação, acho que um tema importante é o transporte, né? Porque às vezes Sim, o palestrante de sim. fora, como é que eu explico? Muitas vezes acontece da própria empresa patrocinar a ida daquele palestrante para o Uhum. evento. Mas, tendo formas de auxiliar, a própria organização vai procurar auxiliar. Claro que a gente tem uma verba... Pouca, é verdade, pouca. Instituição sem fins lucrativos. A gente Vamos não é uma lembrar. instituição sem fins lucrativos. Não, se então... você morar em Feira, o Levi vai te buscar. Ano passado... Mas- Ano passado, o Silas foi Silas, né? buscar... É. Foi buscar o pessoal em Salvador. Então, eu tava falando sobre a locomoção, se o palestrante for de Sim, fora, entendeu? A gente pode procurar auxiliar com base Na verba realidade, da não, gente. certo. É. Se a gente lotar o evento com uns 10 mil pessoas, a gente consegue Aí pagar a todo passagem de mundo avião. fica vira o tranquilo. patrocínio também. Aí vai Inclusive, ter um toque gente pra em gente falar cima a de questão do gente. patrocínio. Uma coisa, rapidinho, uma coisa que é importante, que ele falou da descrição do que você vai fazer, né? Se vai ser uma palestra, se vai ser um relato de algo que você enfrentou ali no trabalho e tal. É interessante que isso seja interessante, de fato. Né? Só deixar isso aqui claro, porque o nosso objetivo é esse, né? É entregar realmente algo que faça sentido, que instigue a comunidade, que traga a galera que tá ali como telespectador para fazer parte realmente desse fluxo que é o DevOps, que é o que a gente está, digamos, defendendo aqui, né? Então, basicamente esse disclaimer aí. É como é feita a curadoria, né? É isso, Curadoria da... Outra coisa é a questão que, em geral, vão ser cases, entendeu? Por exemplo, um conteúdo muito
conceitual, tipo assim, não, minha palestra é para explicar Git, eu não vou explicar. Essa normalmente não se encaixa porque você pode, se você for trazer um case envolvendo Git, traga uma introdução, Exato. Boa. mas não fazer uma palestra de Git. Você Isso. traz uma situação e, claro, em geral, todo mundo que for trazer um assunto é bom trazer uma introdução antes. É, Ou não necessariamente, né? Depende. palestras também que tem como tema principal algo mais... Tem que ter um viés técnico em Sim. algum ponto, Hum. mas que traga um pouco de acessibilidade, traga um pouco também de... tem uma galera que às vezes fala sobre... por exemplo, tem uma palestra do Python Brasil que eu assisti que era sobre a correlação entre búzios e os números binários e muito bem, Ok, né? ok. bem abstrata, Mas é uma coisa que já coisa- prende a tua atenção, né? exato, Tipo, uma coisa interessante, diferente e tal. Então, Aham. se vier com alguma coisa 100% técnica demais também, pode ser Cansativo. desinteressante ou Eu acho que é cansativo isso, em é essa relação questão de ser algo prático, né? Sim, Então, beleza, exato. esse aqui é o tema. Por exemplo, que ele falou aí, Git. Esse aqui é o tema, Git. Como que eu apliquei esses conceitos do Exato, Git exato. no meu dia a dia, naquilo que eu Perfeito, faço aqui, e o que isso me retornou. É tentar só sair dos extremos, É. né? Não ser tecnicista demais, extremamente tecnicista, ou não trazer nenhum conteúdo técnico, absolutamente nenhuma interseção com a parte E técnica. também nas palestras também vai ter abertura para... Isso teve, por exemplo, em Salvador, a parte, da mesma forma que a gente faz o esquenta técnico e não técnico, também um pouquinho voltado à carreira. Sim, É. perfeito. Direcionamento de carreira também é uma palestra. Perfeito. Mas também pode ser voltado para o case. Você, por exemplo, fiz 200 entrevistas num ano e o que é que eu posso falar sobre É, isso? perfeito. por você pode exemplo? falar também Você vai trazer sobre muito pra agregar. como você usou IA para conseguir um emprego, Boa coisas também. assim, né? Eu acho que eu quero fazer um chamado aqui, né? Aos gestores, assim, né? Se você é gestor de tecnologia, submeta a sua palestra, porque às vezes a gente queria ter uma visão mais, assim, gerencial da Sim, coisa, como é que você escolhe as pessoas, Perfeito. como que você gerencia o time, Sim. como você faz que a cultura de DevOps se prolifere ali entre as pessoas que você gerencia. Seria muito interessante alguém Desse gestor, segmento, né? assim, né, para falar sobre isso. Perfeito, muito bom. Então é isso, né? A forma como nós escolhemos os temas é essa, né? A gente vai por essas vertentes. É uma discussão e uma votação anônima. A gente pega sem saber quem é que é o palestrante. A gente só pega o tema e a descrição, discute, debate, faz uma votação entre a organização e aí escolhemos quem vai palestrar. É basicamente assim. E não precisa ser da área só de Ops. Sim. Isso que é extremamente interessante, porque DevOps Days, a gente tenta sempre ao máximo trazer ao menos no mínimo, uma palestra De dev. que não seja de Ops, seja de Development. Então, você que é desenvolvedor e está com receio também. Eu vou para o evento DevOps Days, mas eu sou desenvolvedor, eu não sou devopeiro. Então, não tenha receio, tá? Você que é dev, vai fazer total sentido para você também. A gente traz sempre conteúdo de desenvolvimento também. Você que é da área de segurança também, por favor. Boa, por favor, mais palestras da área de segurança. Então, é isso. A gente também ainda não teve nenhuma palestra da área de FinOps, né? Então, seria interessante também. Seria muito interessante. Mas é isso. O workshop, então... a palestra é essa, né? A palestra é dessa forma que a gente seleciona. O que mais que você falou que a gente ia trazer como tema? Pra Acho que tinha que conversar? falar dos palestrantes. Ou palestrante o quê? Patrocínio. Patrocínio. Os patrocínios, Ah, perfeito. sim, Como é que funcionam os patrocínios, né? Todo evento DevOps Days é permitido algumas empresas patrocinarem. Lembrando, não é evento de empresa nenhuma, então a gente não tem Ligação a com nenhuma ligação empresa. com a empresa e não aceitamos também empresas ao qual a gente tem que estampar a marca em todos os Sim. lugares, não é esse o propósito. O propósito, óbvio, né? Sai em algum material gráfico nosso, sai Sim. no Instagram e tal, mas de uma forma tímida, não é uma forma
extremamente... Comprem em tal lugar. entendeu? Isso. A gente E apresenta a empresa a por gente causa apresenta do a apoio empresa, exatamente. e o investimento que teve em confiar no DevOps Days para Exato. ajudar na comunidade. Se, por exemplo, tem as cotas lá, né? A gente vai aprofundar mais Sim. nisso, mas tem uma lá, por exemplo, que você pode indicar um palestrante, coisa do tipo. Não tem problema nenhum essa pessoa ir lá com uma blusa da empresa, por Exato, exemplo, coisa do tipo, exato. mas não necessariamente a propaganda Fazer uma explícita. propaganda. E não necessariamente a dessas coisas, palestra vai ser aceita, né? Tipo, ela vai entrar ali na nossa exatamente. curadoria. Ele se pode aquilo que a gente falou se indicar. algum critério nosso não passar, a gente vai avisar pro Isso, cara, ó, isso. por favor, mude aí sua Exatamente. palestra, apresente outra. Então, não tem palestras também marqueteiras, né? Isso. Então, palestra para vender algum produto não entra. E uma coisa interessante sobre o patrocínio dentro do DevOps Days é que o patrocínio do DevOps Days, ele é em prol da comunidade e não em prol da empresa. Você não está contribuindo com o DevOps Days para que a sua empresa apareça. Você está contribuindo com o DevOps Days para que a comunidade Cresça. cresça e para que a comunidade tenha mais acesso à tecnologia, né? E vendo isso como investimento, de certa forma, de uma empresa de Feira de Santana, que está investindo no evento de tecnologia em Feira de Feira de Exatamente. Santana, está ajudando na melhoria dos profissionais. Sim, Inclusive, total. o profissional da própria empresa dele que foi assistir, vai aprender alguma coisa. Exatamente. Inclusive, em algumas cotas de patrocínio, o pessoal tem direito a ingresso também. Eu acho Então, que alguns vários ingressos. na verdade, eu acho que a maior Sim. condição vão 10 pessoas. Sim. Então, até para levar o pessoal da sua empresa para conhecer. Sim. Exato. É isso. É muito interessante tu levar o pessoal de TI da tua empresa, assim, né? Por mais que a gente fale muito para a questão do desenvolvimento de software em si, mas é muito interessante também para a galera do suporte, Sim. para a galera Até que pra conhecerem, né? tipo, que trabalha em mercado, que trabalha nessas grandes empresas e indústrias em feira, porque feira é uma cidade que eu acho pouco digitalizada, assim, entende? Sim, exato. Então, quando a gente vai nos lugares assim, então as coisas são mais lentas e tudo mais, o Wi-Fi do shopping, essas coisas assim. Eu acho foi que é Então- porque um dos lugares que eu mais vou, assim, né? Mas Mas é isso para mesmo. essas empresas mesmo, assim, que são da cidade, que vão vendo, assim, né, a necessidade de seus profissionais se profissionalizarem, porque ali eles vão ter grandes informações e aí Sim. algumas dessas informações vão fazer eles pesquisarem mais. E quanto mais o seu profissional estuda, melhor para a sua empresa, assim, Total, né? total. E aí a sua empresa tem que continuar apoiando ele, porque senão ele estuda e sai. Aí fica a propaganda, né? Você está na era de inteligência artificial e a sua empresa não tem tecnologia? Mande todos os seus funcionários Mande para o todos, DevOps mande Days, todos. Feira de Santana. Outra questão em relação aos patrocínios que eu acho importante é, ao final do evento, a gente deixa claro com que tudo foi gasto. A Então, gente faz uma prestação de aberto, contas. contas públicas. Prestação de contas. Fora que outra coisa, a gente às vezes pode também direcionar, às vezes, diretamente um patrocinador a um serviço que a gente tá precisando. Exato. Não, por exemplo, ao invés de, vamos Não supor, necessariamente o dinheiro Passar pela entra gente. o dinheiro vem pra gente. É. Não, a gente tá precisando disso aqui. Pode pagar diretamente. Material Exato. gráfico, isso aqui. Já pode pagar diretamente o material gráfico, entendeu? Exatamente. A empresa que ainda não conhece a organização, não conhece o DevOps Day, não conhece a gente, pode ficar tímida de querer... Receoso ali, né? Receoso de investir, apesar de ser um dinheiro muito ínfimo para uma empresa, Sim. mas pode ajudar e patrocinar dessa forma, né? Ah, vou Isso. pagar todo o material gráfico do evento. É uma É. opção muito interessante Vou também. pagar o coffee break. Pagar o coffee break Inclusive, e tal. E acho que só um dos patrocinadores que tivemos ano passado que foi diretamente com dinheiro. O resto Sim. foi tudo Pagando diretamente alguma coisa que a gente diretamente precisava. Isso é algum bacana. serviço. E aí, as cotas são... A gente tem uma acima da Gold, tem, né? A gente tem a Tem a Diamante, Platinum. a Platinum. Platinum. Então a gente tem uma cota Platinum Platinum é lá. chique. A Platinum tá Platinum. quanto? Vocês lembram? Não, depois dei uma pesquisada aí. Eu vou... Tá 5 mil? 5 ou 6 mil? Então, 5 a 6 a mil. maior cota tá cerca de 5 a 6 mil reais de patrocínio. E aí vai reduzindo para 2.500, depois 1.500. Tem cota de 1.500 ou Tem R$1.000. 1.500. Então, para uma empresa pagar R$1.500 é pouco, né? Relativamente pouco para uma empresa. E aí, poder contribuir com o DevOps Days.
E é isso. Aí, o benefício para a empresa, além desse de patrocinar uma comunidade, promover tecnologia dentro da sua própria cidade, e levar seus funcionários para terem conhecimento e contato com profissionais da área, até talvez achar um profissional lá, né? Então, vão estar muitos desenvolvedores, muita Pois é. gente que Networking, estuda, né? um network Todo muito bom. mundo open to work. Todo mundo open to work lá, então vocês podem encontrar profissionais lá, mas vocês também têm esse lance, né? Tem cota que dá indicação palestrante, uma palestra seguindo as nossas diretrizes, tem ingressos Sim. e a marca aparece no Instagram, no LinkedIn E outros E no gráficos, site, né? e em Elementos alguns gráficos. materiais gráficos nossos. E eu acho que a Platinum ou a Gold dá direito a empresa subir e falar um pouco apresentar um pouco da Apresentar o empresa. trabalho dela. Isso, 2 minutinhos, 3 minutinhos lá apresentar o trabalho dela. E é Beleza? interessante do patrocínio também que se a gente se aparece no nosso Instagram ou no nosso site, os outros DevOps Days, assim, né? Outras pessoas que acessam outros DevOps Days, Sim, elas vão ter acesso também à sua empresa, elas vão saber que a sua empresa apoia a comunidade, fica né? para sempre lá no Exatamente. site. Lá no site da comunidade DevOps Days do mundo inteiro, fica lá Feira de Santana e as edições. as E lá empresas na que- marca ficam as os empresas patrocinadores. patrocinadoras. Fora as cotas de patrocínio, também pode entrar como apoio. Tipo assim, às vezes, por exemplo, empresa que passa curso de programação, essas coisas, oferecer, sortear. Empresa os que faz alunos, tem um filmagem, apoio. exato. Empresa que faz Empresa que faz filmagem, se filmagem. quiser ir fazer filmagem, Sortear em troca, brinde, essas sortear coisas. brindes também, muito legal. Todo trabalho, de certa forma, é Sim. voluntário. Sim, exatamente. Ano passado a gente teve uma empresa que apoiou a gente nos troféuzinhos, assim, né? Ah, Dos foi patrocinadores verdade, e tal. verdade. Então, se você tem, sei lá, uma impressora 3D, alguma coisa assim, E e quer aí ajudar a você é uma gente. empresa, e Isso você é quer legal. ajudar a gente. Tem uma ideia aqui de como fazer, sei lá, fazer um bonequinho, fazer uma coisa. A gente vai lá colocar, né? E Fazer o Funko do Devopeiro. Do DevOps. o Funko é o bichinho assim, ó. Quietinho, triste e com um capuzinho na cara. A gente é feliz. A gente A gente ganha pouco, mas se diverte. Sobre a logística no dia do evento, né? Haverá alimentação inclusa no evento, então a gente faz um coffee, né? Um coffee break, 2 coffee breaks, um de manhã e um à tarde, que é um coffee simbólico, né? Então é um Se cafezinho. sua barriga for pequena, ela Se sua aguenta. barriga for pequena, ela aguenta. Mas é interessante que no dia do evento, a galera que vai participar leve garrafinha de água sempre para se manter hidratado e leve um lanchezinho. Então, principalmente quem tem restrição alimentar, a gente tenta ao máximo nesse ponto também ser inclusivo. Então, sempre refrigerante light, suco, Coisas veganas e... a gente tenta ao máximo ali ter uma diversidade, mas nem sempre é possível. A gente dentro das nossas limitações. Então, quem tiver restrições alimentares, é bom levar um lanchinho, alguma coisa. Até quem não tiver, é bom levar uma... Por precaução. quem tiver malhando, leva sua barra de proteína. E aí... Seu shake proteico. Quem for da galera do Monster, leva seu Monster, leva seu energético. Quem não bebe café, leve seu chocolate quente. Quem não bebe café, vai ter, café não tem. vai ter. Café tem. com certeza tem. Café tem. Café com certeza tem. E que mais? O almoço, normalmente a gente sempre escolhe um restaurante próximo. E a gente Do pede evento. desconto, a gente vai lá, Te chora. implora pro pessoal pra fazer mais barato pra você. Exato, exatamente. E o evento é acessível, né? Como a Elenita falou, a gente tenta ao máximo escolher lugares que tenham acessibilidade para cadeirantes, para qualquer pessoa ir. Então, é isso, né? A gente faz o máximo para ter acessibilidade também. Que mais, galera? Tem mais alguma dúvida? Uma outra coisa sobre acessibilidade que não é tanto para pessoas com deficiência, mas a gente queria ter uma quantidade de mulheres
Porra, expressiva, Total. assim, né? E até palestrando também. Sim. Total. Porque ano passado foi um recorde, assim, pra mim. Eu achei muito bom, assim. Tinha muitas mulheres mesmo. Mas vamos dobrar, né, Aumentar, esse ano. Vamos. Com certeza. Com certeza. E também a gente tem, se você participa de qualquer instituição que de qualquer forma ajude pessoas que não têm grana para ir para o evento e têm interesse, a gente também entra em contato com a gente da organização que a gente consegue viabilizar os ingressos para a galera aí, né? Com certeza. Então não é por falta de grana que vocês vão deixar de ir, tá? A gente Sim. também tem essa razão de social mesmo, né? De poder Inclusão. ajudar, de inclusão, de poder ajudar outras comunidades. Então, às vezes tem um hackerspace, tem uma galera que faz faz cursos e capacitação para galera, para minorias e a galera que não tem grana para pagar um curso. Os cursos de tecnologia são essencialmente normalmente caros, né? Então a gente também dá esse suporte aí. Show de bola. Pois é. Show de bola. Eu queria reforçar aqui um convite, porque talvez a pessoa que está assistindo tá ali, não, a gente vai lá, vai ter um monte de palestra, que aí geralmente é aquela encheção de linguiça, né, que você não... Você sai falando, meu Deus, poderia estar dormindo, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E pelo mesmo fato que eu destaquei aqui no momento das palestras, eu destaco agora que é importante você que tem interesse e tal por essa área, estar lá no evento, porque são palestras conteudista, sabe? Então você vai pegar algo, não só que é um conteúdo ali, mas como a gente falou, não é algo técnico, massivo, não. É algo que você vai absorver aquilo ali, você vai aplicar, vai ser no sábado, né? Então você vai aplicar já na segunda-feira Boa. aquilo ali para poder ter de fato um efeito prático para você. Então o bom é que objetivo ele do evento descansa é no muito isso, né? domingo, ó. Descansa só no domingo. No domingo ele pratica No em domingo casa Pratica em pra casa chegar à lá tarde, à à tarde. à Ele tarde. dorme até mais tarde. Exatamente. Descansa à tarde. E aí, segunda, ele põe pra valer mesmo lá, entendeu? Então, eu gostaria de destacar isso aqui, que inclusive foi muito a minha experiência com DevOps Days, né? Eu fui meio avulso, assim, pro evento do DevOps Days. Eu já vinha, porque eu participava de vários eventos assim, e eu participei de muito evento fraco. Chato pra caramba. Fraco. Que você vê, assim, umas coisas fracas, você não tem a aplicabilidade daquilo que você tá vendo. Então, coisas que parece que o pessoal fez só pra fazer mesmo. E aí eu gostaria de destacar como experiência pessoal minha, inclusive, que vale a pena eu estar lá. Mesmo que, enfim, independente de nível. Tô iniciando na área tech agora, eu já tô intermediário na área tech, eu já tô mais avançado na área tech. Vai ter coisa pra todo mundo lá e ninguém vai ficar, tipo, Entediado. perdido ou entediado, coisa do tipo. Vá Só pra se não for a conversar. galera do segmento mesmo, né? Se não for a galera tech mesmo, Não, talvez... até a galera, assim, ano passado mesmo foi a esposa de um palestrante Sim, e tal, sim. e ela achou super legal. Sim, ela não tinha nenhum conhecimento, assim, prévio de Aham. tecnologia, e ela achou super legal, assim. Então, pra gente ver como que as palestras, elas são acessíveis, assim, também, Sim. sabe? Porque, às vezes, a gente é igual aquela galera de faculdade, né? O professor, ele é muito bom naquele que ele faz, mas eu não consigo entender nada que ele fala. Não é essa pegada do evento, assim, né? Não é coisas para grandes mentes, assim, porque isso aqui vai ter tanto conhecimento teórico e tudo mais. Não, ele vai explicar para você ali uma coisa que ele aplicou na vida real e que deu certo. E é muito rápido, assim, as palestras, elas são rápidas para que a gente tenha mais tempo para perguntar, e aí ele vai respondendo e tal, ele vai explicando como funciona no dia a dia. E qualquer um pode perguntar, qualquer um pode levantar a mão, né? E em qualquer palestra, aí você pode fazer a pergunta mais que na sua cabeça é besta, e o cara vai responder e provavelmente vai ser a dúvida de várias outras pessoas. E é muito legal mesmo. Demais. Temos também o tempo de perguntas depois das palestras, Sim. que a galera pode perguntar e tirar dúvida. Temos o código de conduta também, para poder manter um ambiente minimamente seguro para a galera. E o e-mail que a gente ficou de trazer é Feira de Santana, separado por tracinhos,
@devopsdays.org, tá? A galera que quiser entrar em contato. @devopsdaysfsa em qualquer rede social. E o evento, ele é muito complementar, né? Porque a galera que quer algo mais prático tem o esquenta, o workshop. Uhum. O evento complementa muito o workshop. Sim. Então é bacana porque quem foi ao workshop é interessante ir para o evento e complementar e ver na prática No o dia a mercado dia, de né, na trabalho, como é que prática do- funciona. Então Uhum. as coisas se complementam muito. E no canal do YouTube tem também material e conteúdo que o Jonta vai produzir pra gente. De Linux provavelmente vai ser o primeiro aí. Então já Vem começar com o aí, sistema viu? operacional. Vem aí. Então, para Pra você gente entender isso que quer seguir um canal do YouTube com conteúdo técnico de DevOps, a gente vai ter tanto de Dev quanto de Ops. É isso Olha. aí. Maravilha. Você queria terminar com quanto de FSI? Não. E é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma contribuição para falar sobre o DevOps Days Feira de Santana? Fica aqui um abraço especial para os outros organizadores que não estiveram aqui, porque a Com gente não certeza. tinha uma mesa maior. Vocês são sucesso. Vocês são sucesso. Demais. Da próxima vez a gente vai conseguir um lugar com a mesa maior. Na verdade, o pessoal do Wave aqui ficou de arranjar uma mesa muito maior que o triplo de tamanho de mesa pra gente poder botar todo mundo. Show de A bola. gente vai fazendo uma vai ser sala massa. com todo mundo assim comendo umas pipocas. Pode ser também. Aqui mesmo. Aqui todo Família, mundo sentado pô, é junto família. é família. Bota uns puff assim, né? É. Uma vibe meio Google Tira a da mesa, coisa. pronto. Tira a mesa, mexe todo O mundo pessoal aí. que vem no dia pode também ajudar na organização no próprio dia. Isso. Quem quiser ajudar organizando, Pois é, passando entre em os contato no dia. Ajuda a gente, porque tem bastante Tem trabalho. mais uma lá. proposta para lembrar é que a gente queria. O lema desse ano, de certa forma, é todos os caminhos levam ao DevOps Days. Então, Feira de Santana é uma cidade bem localizada Sim. em relação ao Recôncavo Baiano, tipo assim. Total. Então, todas as cidades assim menores hoje são próximas da feira, todo mundo passa por Feira de Santana. Exato. Então, a ideia é que esse seja um grande evento para Sim. ajudar a comunidade de tecnologia em toda a Bahia E de toda aquela região, e né? de toda a região. Além disso, a gente tinha visto de conversar com prefeituras de outras cidades Sim. para, às Viabilizar vezes, transporte, viabilizar transporte Viabilizar para o pessoal. transporte. Porque isso é uma das questões que vai dificultar o pessoal vir de outra cidade para cá. Sim. Então, viabilizando transporte... A própria já vai Unex, a ajudar própria muito Unex também disse que vai entrar em contato com, porque tem um Nex em outros, Sim, em aham. outros Pra trazer o outros pessoal lugares, das para outras trazer o cidades. pessoal de outras cidades. Então, se você é de uma universidade fora de Feira de Santana, mas na Bahia, a gente entra em contato com a gente, se vocês quiserem trazer uma turma, que a gente também ajuda a viabilizar isso A aí. galera da sua faculdade, ou enfim, É. que você tem Senais contato também aí, tem, Senais na sim, Bahia muito todo, Senai. que tem um Do curso técnico. sertão ao As litoral, vem pro DevOps Days. Exatamente. Exatamente. As prefeituras têm esses transportes As prefeituras para colégios têm, e tudo exato. mais, então a gente pode tentar Entrar em barganhar contato, isso aí para trazer essa exato. galera Com toda certeza. pra Exato. estar junto com a gente aí. Show de bola. A galera de Salvador também. Ir pra Feira de Querem Santana ir, pertinho, pô. 1h30, dá um apoio Não pra tem gente lá concorrência, também. né? Não tem O de concorrência. Salvador é outro dia, fica Exato, tranquilo. de Salvador é outro dia. Então, a galera das universidades de Salvador também podem ir Isso lá aí. prestigiar o DevOps Days Feira de Santana. Show de Passar bola. um final de semana diferente, né? Pra passear um pouco, conhecer o shopping e outros lugares. Feira de Santana tem E outros a lugares. caixa né? d'água do Caixa Tom, d'água do pô. Tom Oxi, e tal, oxi. outros lugares legais, Feiraguá e tal. Então, galera, muito obrigado a Feiraguá. todos, muito obrigado a todos aqui, Elenita, Jonta e Jatobá. Tudo nosso. Um abraço aí pra galera da organização que tá em casa e não veio dessa vez, mas nos próximos teremos aí. Todo mundo, Galera todo nova, todo mundo. E fiquem ligados no canal do YouTube que o Jonta prometeu conteúdo. Vai sair. Vai sair o conteúdo Vai aqui ser no o quê? canal Um do por semana? YouTube. Um por Por semana? semana. A gente Eita! grava em um dia vários. Cortes de 1 minuto por semana. a gente dá. Exatamente. YouTube Shorts. YouTube Shorts. Muito obrigado, galera. Valeu. Até a Valeu. próxima. Valeu, Lê.